Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma quarta-feira de café com live. Um dia lindo e gelado, né? Eu tô com um cafezinho aqui soltando fumacinha. Hoje o meu cabelo tá revolt, gente. Eu vou ficar aqui brincando com o cabelo. Oi, Nícia, bom dia! Ó, hoje meu cabelo vai ficar jogando pra lá e pra cá, porque hoje ele acordou revoltado. E eu não quis lavar ele de manhã, que tá muito frio, gente do céu. Como é que tá aí, Nícia? Muito frio? Gelado, né? Gelado, gelado. Ontem eu fiz atendimentos, ontem antes de ontem. E todo mundo tá no gelo mesmo, né? Só o pessoal lá do Nordeste, lá do Norte, que tá na mentoria comigo, que tá bem, que tá tranquilo, de blusa de calor e nós aqui congelando. Mas então, pessoal, começando a nossa quarta-feira de Café com Live, eu tô trazendo um assunto muito gostoso de conversar e interessante para vocês. Por quê? Todas as vezes que a gente fala da nossa casa, né, e eu sempre vou trazer para vocês esse assunto da conexão da casa com a família, né, eu vou trazer para vocês sempre a arquitetura sistêmica. O olhar da arquitetura sistêmica, ele é um olhar além das paredes, né? Ele é um olhar além da casa, do quarto, do formato. Ele extrapola a forma e ele vai até a essência daquela família, das pessoas que moram naquele espaço. Então, esse olhar para esta essência, ele é muito importante porque a nossa casa é o reflexo da nossa vida. E aí, eu trago para vocês a seguinte pergunta hoje. A sua casa é mesmo para você? Né? E essa pergunta é interessante, porque até coloquei lá no feed, né? Muitas vezes eu faço essa pergunta para clientes que estão realmente incomodados com o local onde estão morando. Eu tenho feito constelações para trabalhar a relação da pessoa com a casa. Por quê? Muita gente mora numa casa, está numa casa que não tem a sua energia, que não tem suas características. E isso a pessoa já se sente incomodada quando entra na casa. Então esse tema, ele é maravilhoso, porque vocês vão entender que às vezes, por mais que você tenha comprado a casa com seu dinheiro, por mais que você tenha construído ela da base, né? Você vai falar assim, não, Ana, mas eu construí minha casa. A energia da minha casa, ela é ótima porque eu fiz ela desde o começo. Vocês vão entender direitinho o que acontece nesse processo para quando vocês forem olhar para sua casa, ou comprar uma nova casa, ou mudar para uma nova casa, o que significa essa questão de sua casa. Às vezes ela não é para você, tá? Às vezes ela não tem a sua energia. Então, pessoal, manda no aviãozinho aí para quem vocês acham que pode enriquecer, que pode ajudar com essa live. E aí, enquanto isso, eu vou fixando o comentário aqui, viu? Sua casa é mesmo para você? E essa pergunta é intrigante, né? Essa pergunta, as pessoas olham para mim e falam assim, como assim? Como assim? Então, é um chamado que eu tô trazendo para vocês, para que a gente consiga olhar para essa nossa casa a partir da nossa identidade. Aí, eu vou começar falando de família. Ah, mas então, é uma família que mora na casa. A casa, pessoal, ela não é um lugar só, ela não é um jeito só, ela não é uma energia só, né? Ela não é só uma característica, ela não é uma coisa só. Porque cada pessoa que mora na casa tem uma característica. Cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa está numa idade, está num tipo de energia diferente. E isso a gente vai falar também, tá? Como que você pode identificar se essa casa não é para você, mas é para sua família? Então são várias vertentes aí que a gente vai analisar juntos aqui agora. Estou mandando a live pra galera. Dando bom dia para quem tá entrando agora. O Gleidson, que trouxe uma questão bem interessante. Bom dia, César. Bom dia, Leandro. Bom dia, turma. Bom dia, Cris, Marlene, Douglas. Então vamos lá, vamos começar a falar da nossa casa e da energia da nossa casa. Então é assim, ó. Imagina que você mudou para sua casa
que ou é alugada, ou é construída, ou é comprada, não importa. Você vai tomar posse de um espaço. Esse espaço, primeira coisa que a gente tem que considerar, o que tinha ali antes? Era outra família? Como que era a energia dessa família? Como que essa família chegou nessa casa? Como que saiu dessa casa? Ai, Ana, mas é difícil saber, eu não conheço a família. Não, tudo bem, é super difícil saber, só que você vai começar a trabalhar com o sentir. E é sempre bom que a gente faça limpezas energéticas nessa casa, né? Trabalhe com os incensos, eu já expliquei para vocês aqui e vou falar de novo, cada dia mais. Como que a gente pode trabalhar com os incensos, né? Com as orações, com os mantras. São vários itens que a gente usa para poder trazer esse equilíbrio, essa limpeza e essa saúde para casa. Então imagina uma pessoa que mudou para uma casa e ela não consegue se adequar. Sabe como uma roupa que você veste e essa roupa fica esquisita no corpo? Essa roupa você não consegue adaptar? E aí tá pinicando, você anda, essa roupa tá incomodando. Gente, com a casa é a mesma coisa, né? Considerem que a casa, ela é o nosso corpo externo, ela é como se fosse a nossa roupa externa. E se tiver algum ponto que tiver em desequilíbrio ali, você vai sentir, a gente consegue sentir. E essa sensação é o que nós vamos levar para o nosso dia a dia. Então, a tendência vai ser, a pessoa quer ficar mais no trabalho do que em casa, a pessoa quer sair, ficar para a rua e não quer voltar para casa, ou quando está em casa, a pessoa vai querer se desconectar. Então, por exemplo, ela não vai focar em olhar para casa, ela vai querer ficar só na televisão, porque ela vai querer se distrair, ela vai se abstrair. Ela vai desconectar do sentir para não sentir que aquela casa está incomodando, porque tem alguma coisa ali que está incomodando e ela não sente. E aí ela vai projetar isso em outro lugar. Então o que eu vou fazer? Ou eu vou trabalhar demais para não chegar em casa, ou eu vou chegar em casa e vou sair de novo para a rua, aí eu vou virar, né, baladeiro, eu vou ficar na casa dos outros, no bar, eu vou beber demais, eu vou fazer tudo para eu não me conectar nesse espaço. Porque esse espaço tem alguma carga, tem algum peso. Esse peso, primeiro, ele pode vir da própria família, né? Se você está numa família onde essa família te exclui, te rejeita por algum motivo, né? Ah, aconteceu alguma coisa e ali você não se sente bem-vindo, você não tá no espaço que você sente que é teu. E tudo que acontece ali, você sente que o outro está te julgando, te culpando, sempre fazendo um movimento para te colocar para fora, né? Você tá num emaranhado familiar. Você vai sentir que essa casa te rejeita, você não vai ter um espaço em casa. Aí sabe quando você fica mudando de ambiente? Aí eu vou pra sala, aí chega na sala, outra pessoa tá na sala, muda de canal, aí não tá bom, você sente que tá ruim. Aí você entra no banheiro, aí você acaba de entrar no banheiro, a pessoa fica batendo na porta, quer que você saia do banheiro. Aí você vai pro quarto, a pessoa entra no quarto, fica arrumando as coisas, tal, você quer dormir, acende a luz, enfim. Você não consegue encontrar uma base, um lugar para você dentro da sua própria casa. E aí, né? Que coisa! Como que a gente vai identificar e achar esse local que, igual o Leandro tá colocando aqui, que é a proteção. A nossa casa é a nossa proteção. Como que a gente protege, né? Se protege das energias externas, se protege dos medos e das inseguranças. O nosso lar, ele traz esse instinto de proteção e de segurança que a gente precisa. Então, quando eu olho para minha casa e vejo que que eu não estou cabendo nela ou que ela não se encaixa em mim, tem alguma coisa errada, né? E o fato é que não é a parede, o ambiente, a divisão, a distribuição. Por quê? Você pode morar, gente, no lugar mais lindo do mundo e esse lugar não fazer sentido para você. E às vezes você se muda para uma casa, para um apartamento menorzinho e ele faz muito mais sentido, ele tem muito mais valor para você. Por quê? Porque é nessa busca do eu. Quem sou o eu? Tá totalmente conectado com a nossa casa. Por isso que a gente fala que a gente tem a casa que a gente precisava ter. Se hoje você mora num lugar que tá chovendo dentro, que tem goteira, que tem infiltração, que tem... Sabe aquela casa que você tá doido pra sair, que você não aguenta mais de tanto problema que ela tem? Você atraiu essa casa e você precisava passar por isso. E é tão interessante porque a nossa casa ela vai mostrar uma parte da nossa vida que a gente não consegue ver. Então não adianta eu me fazer de cego para os meus problemas, para as minhas emoções e para os meus sentimentos. A casa vai mostrar pra gente, tá?
A Cris, minha casa só quer ser cuidada por mim. As faxineiras sempre me dão bolo. Cris, olha que importante isso que você tá falando. Gente, eu já passei por isso, Cris. Todas as vezes, isso eu passei, foi numa época que eu morava embaixo da casa da minha mãe. E olha que interessante, né? Vou contar esse pedacinho da história pegando o gancho da Cris aí. Nunca parava faxineira nem empregada lá em casa, né? Eu tinha marido, filhos, eu tinha um filho neném, né? Meu menino era neném nessa época. E eu não dava conta, eu trabalhava fora, tinha o escritório, tinha os clientes de arquitetura, tinha que ir na obra, tinha que fazer projeto. Era aquela época que eu tava assim, na minha maior produtividade. Por quê? Eu tinha que ser esposa, mãe, faxineira, cozinheira, arquiteta, e eu não dava conta. Mas o que que acontecia? Olha que interessante, eu não estava no espaço que era meu. Como eu não estava numa casa que eu realmente não sentia que era minha, né? E algumas vezes a minha mãe até falava, né? No direito dela, lógico, ela falava assim: aqui na minha casa você não coloca tal coisa. Então, por mais que eu estivesse num apartamento que fosse junto com a casa dela, mas que não era dentro da casa dela, né? Era como se fosse meu, não era meu. Por quê? Porque não era meu mesmo, era dela, né? E ela tinha toda a razão. Eu estava no espaço dela. Mas na época eu não tinha a compreensão, eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Então, Cris, o que aconteceu comigo? Não parava faxineira nem empregada lá em casa. Todas as que eu colocava, arrumava alguma coisa, alguma encrenca, alguma desculpa e ia embora. Por quê? Porque existiam dois comandos. Era eu tentando ser dona da minha casa, passando um comando para a moça, para a pessoa que trabalhava comigo, para mim, na limpeza. E era um outro comando da minha mãe, que achava que a verdade dela era dela e que queria comandar a minha casa, a dela e a minha. Por quê? Porque a minha também era dela. Então, olha para vocês verem como que é grave isso, né? Da gente entender a importância de se estar no espaço seu ou do outro. Eu vivi durante anos numa casa que não era verdadeiramente minha. E por mais que eu tivesse feito uma grande reforma naquele apartamento e ele tenha ficado lindo, eu não estava no espaço meu. Eu até tentei adaptar. Então, assim, eu fiz um esforço grande, eu gastei um dinheiro grande e não adiantou. Por quê? Porque não é a quantidade de dinheiro que vai falar se você tem a posse do teu espaço, né? É a propriedade e quem comanda aquilo ali. Então, quem comanda aquele lugar, aquela casa? Se era minha mãe, vocês concordam que eu estava de intrusa ali? Então, todas as vezes que a minha mãe falava assim: na minha casa você não coloca cachorro, porque a gente tinha o sonho de ter o cachorrinho, né? As crianças estavam crescendo e e o pai delas achava que era legal ter um cachorro e não, a minha mãe falava: na minha casa você não coloca cachorro. Aí eu pergunto, quem tá certo e quem tá errado? Gente, a partir do momento que eu estou no espaço da minha mãe, eu tenho que respeitar a vontade dela. Aí está o problema da gente ser adulto, ter família e não ter a sua própria casa. Tem aquele ditado que fala: quem casa quer casa. Por que quem casa quer casa? Porque imagina você casado, quem casa traz aqui ó, a energia do sistema familiar teu, a energia do sistema familiar do marido ou da esposa. Juntou, formou uma coisa nova, né? Na constelação eu uso os bonequinhos coloridos para mostrar. Então eu coloco lá, imagina que o teu pai e a tua mãe tá lá de azul. E o pai e a mãe do seu relacionamento, do seu cônjuge, tá lá de vermelho. Aí você vem da família azul, ele vem da família vermelha. Então se é azul, ele é vermelho. Quando vocês casam, vocês vão brigar para saber se o que vai comandar o lar é o azul ou é o vermelho? Não! Vocês vão criar uma nova cor. Então vocês vão falar: não, agora eu deixo o azul com azul, eu deixo o vermelho com vermelho. Na nosso lar aqui na nossa casa vai comandar o amarelo. E vocês vão criar novas regras. Agora, como que eu vou poder criar novas regras morando dentro do espaço que não é meu, que é da minha mãe? E é diferente, gente, porque, por exemplo, então é assim também, eu moro na casa alugada. Não, casa alugada não tem nada a ver, porque uma casa que um dono colocou para o aluguel, ele não tem o emocional dele ali presente, ele se colocou fora. Então você toma posse daquele espaço, faz a limpeza necessária para tomar aquilo para você, para instalar a tua energia ali, e ali você começa uma vida nova. Ali você implanta as suas regras, os seus desejos e as suas vontades.
Agora, se você está dentro da casa da tua mãe, como é que você vai virar e falar assim? Que eu vou virar e falar assim: não, mãe, olha, sinto muito, essa casa aqui é minha e eu vou mandar e eu vou fazer do meu jeito, sendo que eu estava realmente dentro da casa dela. Então, é muito sério. Por quê? Porque nós não enxergamos isso. Vocês imaginam quantos anos eu levei para enxergar isso na minha vida? Que eu realmente não estava no espaço meu. Que eu tinha mudado de vida, por quê? Porque antes eu tive a minha casa, tive o meu espaço. E quando eu mudei para a cidade onde eu nasci, de novo, por questões de trabalho, eu fui morar na casa da minha mãe. Quem estava certo, quem estava errado, né? Eu estava errada, eu tinha que buscar minha independência, né? Mas a energia do cordãozinho umbilical, gente, sempre puxa. Por isso que eu falo, a gente precisa constelar, a gente precisa olhar para o sistema de uma forma a trazer o saudável para a nossa vida. Por quê? Quando você mora numa casa que você está desconfortável e você não sabe qual a energia que está regendo ali naquele espaço, você precisa ter compreensão da fase de vida que você está passando, o que essa casa está querendo te mostrar. Aquela casa que eu morei na minha mãe, e foi nesta época, justo onde eu estava nessa casa, que veio a segunda contração da minha vida. Útero, né? O útero começou a contrair de novo. Era a hora de eu ir para o parto paterno. Eu nasci da minha mãe, eu saí de dentro do útero da minha mãe e vim para o colo dela. Primeiro parto, parto materno. Quando eu precisei sair da casa dos meus pais, ou seja, daquela energia de vida que os meus pais ainda comandavam na minha vida, teve um segundo parto, teve uma dor. E coincidiu também com a minha gravidez do meu segundo filho, porque tudo isso começou nesse caldeirão aí fervilhando, e quando o meu segundo filho nasceu, foi que tudo veio à tona, né? Foi quando eu perdi o útero, né? Que eu já tava sentindo que eu precisava da transformação do feminino. Eu rejeitei o feminino em mim, né? Então aconteceram tantas coisas que depois, anos depois, eu vim a ter a compreensão e o conhecimento, porque eu fui atrás, eu fui estudar. Então, quando eu comecei a estudar e compreender que os filhos precisam ser independentes, que os filhos precisam ter o seu novo lar, né? Quando se casam, sair, deixar o espaço dos pais. E aí, às vezes a gente pensa assim, ó, nossa, minha mãe precisa de mim, eu preciso ficar lá. Olha, minha mãe precisa que eu a leve no médico, minha mãe precisa da minha atenção. E quando eu saí de lá, que eu percebi que eu, na verdade, estava atrapalhando o desenvolvimento do casamento dos meus pais, eu estava atrapalhando a minha mãe. E olha que coisa maravilhosa que foi quando eu realmente saí e que eu vi a minha vida prosperar muito mais, que eu senti que eu também estava travando a minha mãe, né? Aí é um travamento duplo, porque a gente acha assim, nossa, olha, fiquei lá, não consegui prosperar, não consegui manter as minhas, nenhuma ajudante parava em casa, né? E aí a gente tem a compreensão de que não é só a gente que tá ali que tá sendo prejudicado, a gente também tá prejudicando o outro. Então, no sistema, a gente fala que toda vez que a gente respeita essa hierarquia e volta pro seu lugar, né, é benéfico para as duas partes. Por quê? Eu sou filha, eu recebo. Eu já recebi o suficiente, então agora eu tenho que caçar aquilo que é meu, com as minhas condições. Ai, mas a minha mãe mora numa mansão e eu não tenho condições. Gente, então vai morar no APzinho, vai morar na kitnet, até você conseguir chegar no nível que você quer, né? O que você precisava da sua mãe, você já teve. Agora tem que buscar, a gente tem que conseguir caminhar com as próprias pernas. E nesse sentido da casa aí, entra aquela questão que eu sempre falo da função dos pais. Qual é a função dos pais? Tornarem-se desnecessários, né? A partir do momento que a minha mãe me ensinou a viver, que o meu pai me ensinou a viver, e eles se tornaram desnecessários na minha vida, para que eu vou querer voltar e ficar me metendo na vida deles? Né? Para que eles também sintam no direito de se meter na minha vida e a gente vai ficar batendo cabeça, né? E eu não vou ter a casa minha do jeito que eu quero, a vida do jeito que eu quero. Então, quando eu morei nesta casa, eu achava que a casa era muito minha. Por quê? Eu quebrei o apartamento inteiro. Eu troquei o piso, eu coloquei um piso laminado mais lindo que tinha no mercado, novidade. Eu reformei o banheiro, coloquei a bancada mais linda, troquei tudo, troquei revestimento, box, botei pastilha, fiz as bancadas da cozinha. Tava lindo, né? Não era a minha cara? Nossa, que linda a minha cara. Pá, não era. Não era para mim.
Por mais que fosse minha, que o meu pai deixasse claro, aqui é teu também, mas eu estava no universo deles. Então, pessoal, a gente tem que entender que esse universo familiar a qual a gente pertence, uma hora a gente tem que desconectar dele, tem que buscar a sua própria caminhada, né? E o que aconteceu depois? Só para contar o resto da história, né, gente? Senão vocês vão ficar curiosos demais. Aconteceu que eu saí dessa casa e quando eu abri a minha consciência, né? Aí eu comecei a constelar, comecei a fazer o curso de constelação. Nessa época, meu filho era bebê. E aí eu mudei de casa, resolvi mudar. Foi muito doído, até pro pai dos meus filhos na época, entender que não era ali que a gente precisava ficar, né? E ele, nossa, mas o apartamento tá lindo, a gente acabou de reformar, tá novinho, seus pais são ótimos. E realmente, gente, é tudo ótimo, é tudo lindo, né? A convivência é um sonho. Só que não é o ideal. Por quê? Porque aquilo ali vai fazer com que você fique sempre como uma criança no colinho de mamãe e de papai. Às vezes é difícil entender, viu, gente? Mas se vocês estiverem passando por uma situação dessa, eu aconselho profundamente que vocês busquem uma ajuda de autoconhecimento, porque vocês vão entender do que realmente vocês precisam. E faz toda a diferença, tá? Eu me mudei, né? Foi difícil convencer todo mundo. Por quê? Porque minha mãe não aceitava eu sair, meu pai também não. Meu pai achava que tinha alguma coisa estranha, errada acontecendo. Até eles entenderem esse processo do que é o saudável, do que era eu precisar buscar minha vida a partir das minhas regras, né? Minha vida, minhas regras. Eu estava vivendo minha vida com outras regras. Ou seja, eu estava numa casa que uma casa não era pra mim. Aí, se você me perguntasse nessa época, né? Sua casa é mesmo pra você, Ana? Eu falava, lógico que é. Olha minha casa, que linda. Oh, reformei. Nossa, tô amando, tá super delícia. Mas não era. Minha casa não era pra mim. Eu estava no espaço dos meus pais. Eu estava sob a energia e o comando dos meus pais. E foi muito bom esse comentário teu, Cris. Por quê? Porque me trouxe à tona essa história, né? E eu pude ilustrar muito mais pra vocês o que significa essa pergunta que eu tô trazendo hoje, que é o tema da live. E aí, Cris, você coloca, né? Minha casa só quer ser cuidada por mim. As faxineiras sempre me dão bolo. Olha, se realmente você está se permitindo, você está permitindo que outra pessoa entre no seu espaço? Como que está o nível de privacidade do teu espaço? Será que você se sente invadida por alguém? Será que você permite que outras pessoas acessem as suas coisas e organizem para você? Será que você se permite ser cuidada? Tem isso também, viu, pessoal? Tem gente que não consegue colocar uma faxineira em casa. Por quê? Porque não tem abertura. A pessoa vai para cuidar e você fica com aquela sensação de estar sendo invadida. E aí é melhor não, então. Então, tipo, nossa, se for para eu ser invadida, eu faço sozinha. Só que aí vai te sobrecarregar. É como se você estivesse carregando o mundo nas costas. Sabe aquela filha que nasceu para cuidar da família inteira? Você carrega o mundo nas costas. E aí você fica difícil no teu inconsciente aceitar que outra pessoa entre no seu espaço para cuidar dele, tá? Eu conheci uma pessoa que tinha super condições financeiras e ela não aceitava uma faxineira dentro de casa, tá? Um caso não parecido com o seu, Cris, porque o seu você chama elas e elas te dão um bolo. Nesse caso dessa pessoa que eu conheci, tá? Que foi uma cliente, ela não conseguia chamar uma faxineira para ajudar. Ela trabalhava até tarde, chegava em casa à noite e ia fazer faxina, ficava até de madrugada. E ainda com mania de limpeza. Então, assim, é como se fosse uma doença. Eu quero que meu ambiente esteja limpo, eu quero que ele esteja lindo, mas eu tenho que fazer tudo sozinha. Por quê? Se a pessoa entrar no meu lugar, vai falar mal de mim, vai me criticar, vai julgar as coisas que eu tenho, vai me roubar. Ou seja, vocês estão percebendo o tamanho da insegurança interna que essa pessoa tem? Isso é muito grave, gente, é muito pesado. Por quê? Por que é pesado? Porque você nunca vai se permitir ser ajudado por alguém, né? Uma pessoa, uma faxineira, uma pessoa que está ali com você no fluxo de organização da casa, né? Uma empregada, uma faxineira, ela precisa acessar a sua intimidade, né? Mexer nas suas coisas, acessar a sua intimidade, né? Quando ela está ali lavando um banheiro, ela tá limpando aquela energia que precisa ir da casa, né? Aí a Cris, já mexeram tanto nas minhas coisas, então, será que você não ficou com isso enraizado e hoje você criou uma energia de agora ninguém mais vai mexer nas minhas coisas?
Não sei, Cris, depois nós conversamos, tá? Mas assim, observe dentro de você qual que é a sensação quando chega realmente uma faxineira e outra, uma faxineira nova. Porque se você tá trocando, você não conhece a pessoa, você ainda não tem intimidade, o medo é maior, né? A distância é maior. Tem que tomar meu cafezinho, senão ele esfria, né, gente? Ó, já tá quase esfriando. E o tanto que eu gosto de café, se deixa eu tomar café o dia inteiro. Aí chega de noite, não dorme, né? Fica lá que nem uma zumbi. Ai, que delícia. Vamos voltar então aqui no assunto da Cris. Cris, perceba, sinta o seu ambiente. Pergunta pro teu ambiente. Eu vou ensinar vocês a fazer uma meditação da casa depois, tá? Vou fazer uma live só disso. Porque hoje não vai dar tempo, né? Então, você vai perceber, sentir, né? A hora que a tua casa estiver vazia, que tiver só você, senta lá no teu sofá, fecha o teu olho e anda só tua alma assim, ó, por todos os teus ambientes. E aí você pergunta, vê se a tua casa tá permitindo que você compartilhe ela com outras pessoas, ou se você tem algum apego, ou se você tem algum medo. Perceba qual a sensação que você tem dentro da tua casa. Isso vai te trazer um monte de informação e vai trazer informações ricas. Por quê? Porque a partir daí você vai poder ter uma abertura maior, tá? E perceba como que tá esse fechamento teu, qual que é a sensação que você está tendo em relação a este espaço. Ok, Cris? E aí, gente, o Gleidson trouxe uma questão sobre a privacidade da casa. Vamos falar disso, que isso também tem a ver, viu, Gleidson? Quando a gente muda para uma casa, pessoal, é legal que a gente olhe onde essa casa está localizada, o que tem do lado, como que tá o comportamento das pessoas, né? Como que é o fluxo. Não tem jeito de você pegar e montar guarda na porta da casa e ficar 24 horas dormindo lá para ver o fluxo, né, o tempo todo. Mas quando você for, você pode observar. Essa observação, ela é muito rica. Por quê? Ela vai te trazer informações, inclusive do clima, do sol, como que pega o sol na casa e tal. E o Gleidson trouxe pra gente o caso de uma casa que é geminada. O que é uma casa geminada, gente? É casa que parede colada com parede. Sabe aquele pessoal que compra um terreno só e constrói duas casas no mesmo terreno? Então constrói, divide, fica uma parede dividindo com a outra. Primeiro, para se construir uma casa geminada hoje, tem problema? Não tem problema, é que nem apartamento. Só que o material, Gleidson, ele precisa ser muito bom. Então, se você tá dando esse exemplo aí, provavelmente foi casa mal construída. Por quê? Porque quando você divide parede com outra pessoa, precisa ser parede dupla, tá? Parede dupla com isolamento. E aí, por que o isolamento? Primeiro, para não deixar essas energias dessa casa atravessar de uma casa para outra. Depois, para não deixar o som passar de uma casa para outra. Isso eu tô falando tanto de apartamento, quanto de casa, quanto de local de trabalho. Por quê? Uma das regras que vocês têm que ter para olhar o lugar que vocês moram, se ele realmente vai ser para você, é ver qual o nível de entrega que você vai ter nesse local e o que você precisa dele. Se você vai trabalhar em casa e você precisa de conforto, de descanso e de sossego, né? Você não vai poder morar num local barulhento. Imagina você morando do lado de uma serralheria, colado numa serralheria. E a serralheria ficar o dia inteiro fazendo aquele barulho de cortando ferro na tua cabeça. Gente, é enlouquecedor, né? Você pira a cabeça. E aí é inadmissível. Então, regras para você encontrar o seu espaço precisam existir, né? E essas regras, eu aceito barulho ou não? Eu vou morar numa cidade grande, onde eu vou ter sempre barulho de carro, de um ônibus de trânsito apitando na minha cabeça, ou eu quero morar lá no sítio onde eu vou escutar só passarinho? Isso é regra de vida, tá? Isso vocês têm que ter como regra básica para que vocês consigam conduzir o modo de viver de vocês, né? Eu vou morar perto da família ou longe de família? Como que a minha família se comporta quando eu tô perto? Como ela se comporta quando eu tô longe? Então, se você tá num espaço que não é seu, mas você precisa tomar posse dele, tem que observar tudo isso, né? Aí tá, você tá numa casa alugada, tá? Essa casa é geminada, parede com parede, e essas paredes, elas não te dão o conforto e o sossego suficiente, né? O vizinho dá uma tossida lá, dá um espirro lá, você já tá escutando aqui. É complicado, Gleidson. Por quê? Porque vai atrapalhar o teu fluxo dentro da tua casa. É uma invasão, né?
Aí você vai falar assim, como que eu vou fazer o isolamento? Tem vários jeitos de você fazer isolamento, né? Tem o próprio drywall, que é a parede de gesso, que ele vem com um isolamento acústico e térmico interno. Você pode colocar, além da parede que você já tem, você prega uma outra parede. Você faz até uma caminha de ar, deixa um espaço entre uma parede e a outra e coloca essa parede descolada da outra e cria uma nova parede, né? Pode ser feito isso com tijolo, pode ser feito isso com o próprio drywall, que tem o isolamento. Então, tem várias formas de se olhar para esse material, tá? Você pode fazer igual isolamento de estúdio de música. Sabe como que a gente faz? As paredes são tortas, né? Tem que quebrar porque o som, ele não pode dar eco. Então, as paredes são todas irregulares. E aí, a gente constrói uma parede, deixa um espaço entre uma parede e outra. Então, imagina que aqui é o tijolo. Aqui é o vão e aqui vem o tijolo de novo. E nesse vão você enche de areia, tá? Você cria mais um isolamento. Pode ser com aquele tijolo maciço, aquele tijolo de barro. Ele é ótimo para isso. Muito bom. Então, eu já fiz até projeto de estúdio de música dessa forma. Então, você cria esse isolamento. Agora, nós estamos falando da parte técnica prática, né, Gleidson? Agora, olha, pensa bem na parte energética, né? Você tá ali precisando de privacidade, precisando de descanso e tem uma energia que tá mexendo com a tua. Tem uma energia externa que tá interferindo no teu dia a dia. Está tirando o teu sossego, está tirando o teu espaço e tá tirando a tua privacidade, né? E o que você vai fazer com isso? Pô, você vai brigar com o vizinho? Você vai criar uma guerra? O que você pode fazer é tentar, né, conversar com o vizinho, não sei qual nível de relação, de amizade que você tem, né? A Cris tá colocando aqui caixa de ovo também. Meu irmão fez um estúdio de música lá na casa dele, ele isolou inteirinho com caixa de ovo. Ficou até interessante. Agora, não sei se a gente consegue colocar isso numa casa, né? Tudo de caixa de ovo, se fica confortável. A Solange tá falando aqui, ó, eu moro em apartamento, bem difícil, dá pra ouvir a vizinha falando no celular. Pois é, e tem prédio que é construído hoje que não considera essas questões, e isso é fundamental, né? Essa privacidade, esse isolamento é necessário. Por quê? Imagina quanto de sossego você não vai ter se você ficar participando da tua vida do teu vizinho o dia inteiro, né? E aí, por consequência, também participa da tua. Aí você não vai poder fazer nada. Tudo que você for fazer no teu apartamento, você vai saber que vai estar reverberando no apartamento do lado. Isso é uma troca de energia, né? Uma troca de barulho, de som. Incomoda, gente. Tem a ver com a invasão de privacidade, né? Consegue-se o isolamento acústico total? Consegue, você consegue. Só que você vai ter que, né? Você vai ter que investir. E aí eu já não sei se vale a pena, né, Gleidson? Você continuar nesse espaço... ainda mais você que está querendo construir a tua casa, eu já investiria na tua casa, no teu terreno, fazer o melhor para você, porque quanto mais você investir nesse lugar, mais gasto você vai ter e depois você não vai pegar isso de volta. Você consegue isolar total sim, tá? Só que você teria que revestir parede, chão, teto, e aí a gente teria que analisar, né, até que ponto e quais são os locais que o teu vizinho utiliza e de onde vem esse som. Seria uma análise mais minuciosa. Para você isolar tudo de fora a fora, você teria que isolar todas as paredes, né? Eu não sei se você está perguntando do isolamento acústico total. Esse total seria retirada de 100% do som? Consegue sim, só que você vai gastar mais. Você vai investir em mais materiais, em camadas maiores, né? Essa estratégia que eu te falei de deixar uma camada de areia e construir uma parede por dentro é uma estratégia muito boa, muito boa. E a parede de drywall que vem com isolamento, que vem com a lã de vidro por dentro, ela é um recurso muito bom. Então você pode estar fazendo camadas de isolamento, ó. A parede tua com o vizinho tá aqui. Você deixa um vão, sobe uma parede de alvenaria, de tijolo maciço. Deixa outro vão, bota um drywall. Tudo que você fizer é a mais, é complemento, tá? E eu acho que realmente, até eu comentarei, eu acho que não compensa. Eu acho que é um gasto que você vai ter que você vai acabar jogando dinheiro fora. Então, assim, qual que é o conselho que eu te dou, Gleidson? Que você coordene os seus horários de acordo com o horário do seu vizinho, né? Por exemplo, o meu vizinho faz barulho de tal até tal hora. Nessa hora você não marca compromisso, você não marca
nada online que você vai fazer, ou você muda a tua televisão de lugar, sei lá. Você vai ter que fazer uma adaptação para que você não tenha esse gasto, porque um gasto com isolamento depois que a obra já está pronta, gente, é muito maior do que fazer junto com a construção, na hora que está construindo, tá? Isso é fato. Isso é fato e eu já participei, já tive essa experiência na prática e é muito mais difícil, viu? A Cris tá comentando aqui, ó. Felizmente tenho tranquilidade. Só às vezes que o vizinho aumenta muito o volume do som. Mas realmente o ruído externo é muito ruim e desgastante. Aí, que bom. Você tá até nessa busca, né? Gente, a Cris vai estar comigo amanhã aqui no Café com Live. E ela vai trazer todos esses benefícios, né? Que ela já começou o trabalho da terapia de ambiente, ela já constelou para ver a função da casa dela e ela tá tendo transformações incríveis. E muito amorosamente e gentilmente, essa querida vai estar aqui amanhã trazendo pra gente as experiências dela. E claro, falar do trabalho dela também, que é super bacana, né? De transformação. Eu gosto muito do trabalho dela, acho incrível, até preciso me alinhar com você, Cris, porque eu quero saber mais dessa coisa das plantas, né? E quero que vocês conheçam a Cris. Mas então, quando a gente fala, né, do ruído externo incomoda a gente. Imagina que ruído, ele mexe com o nosso emocional. Quando você tá triste, né, às vezes você quer ouvir uma música, você coloca uma música animada para se levantar. Ou quando você tá feliz, você já quer colocar uma música e sair dançando. Então, o som, ele se conecta muito com o nosso emocional. Quando você tá em paz, tá bem, e o vizinho começa a fazer barulho, às vezes você começa a ficar irritado. E aí, você começa a mexer com o teu emocional e de repente você já tá querendo subir na parede, de nervo, né? Dependendo do comportamento, da história de cada um. Ou então você vai aprender a desconectar. Daqui uns dias tem um cachorro do vizinho latindo na tua porta, você não tá nem escutando mais, você já acostumou. Então, a gente não pode deixar também que aquilo que nos incomoda vire um hábito. Porque se vira um hábito, aí você absorve pra você. Ah, eu odeio o cachorro lá do vizinho latindo, mas eu acostumei tanto que hoje ele late e eu nem escuto mais. Ou seja, você tá perdendo a tua sensibilidade. E isso não é legal. Tá? É legal que a gente tenha sempre a nossa sensibilidade e trabalhe a favor daquilo que vai nos beneficiar, que vai beneficiar a nossa saúde, né? A Cris vai trazer pra gente como que ela tá adaptando um espaço, né, que já era dela, mas que ela sentia alguma coisa estranha acontecendo ali. Eu não vou contar não, pra vocês virem pra live amanhã pra conhecer a Cris e a história dela. Mas enfim... eu vou fazer essa pergunta para você hoje, Gleidson, que trouxe nessa questão do vizinho aí, do isolamento acústico. A tua sugestão foi aceita, viu? Vou fazer uma live só sobre acústica e os benefícios e os malefícios e o que o som afeta na nossa vida, tá? Vou trazer uma live desse tema. Valeu! Tudo que vocês quiserem sugerir de tema de live, pode trazer que vai ser super bem-vindo, super aceito, tá? O Gleidson trouxe hoje essa questão e eu acho importantíssima, tá? Porque não só na parte sistêmica, né, que pode afetar a nossa vida, como na parte de evolução, de desenvolvimento pessoal. Tudo que é som, tudo que a gente escuta, tudo que entra pro nosso ouvido e a gente não sabe filtrar, causa um problema, né? O que você tá ouvindo, que você tá absorvendo, que você tá engolindo, que você não tá conseguindo colocar para fora, que tá te incomodando, né? Muitas vezes os ruídos externos, a gente se protege deles, por quê? Porque a gente aprendeu a não ouvir aquilo que a gente não queria ouvir quando era criança. Então vamos trazer até a parte sistêmica, viu, Gleidson? Podemos chamar isso de normose, quando nos acostumamos com o que não é normal e saudável. Exato, Cris. Olha só, a gente acostuma com uma coisa que não é saudável. Isso aí, quando de repente um dia você vai lá e constela. Você fala, cara, eu não enxergava isso, gente, que coisa louca. E é porque a gente não pode se acostumar com uma coisa que não é normal, né? Que não é natural, né? Pode ser normal pra você. Ah, é normal pra mim o cachorro late o dia inteiro. Aí chega uma visita e fala assim, nossa, gente, como que você aguenta esse cachorro? Aí você fala assim, nossa, eu nem escuto mais. Você já nem percebe que o som te incomoda. Por quê? Porque você já entrou, às vezes você já tá vivendo num nível de estresse e você nem sabe que você tá nesse nível de estresse, porque você já acostumou tanto a viver desse jeito. Tá. Ô Leandro tá elogiando a live aqui. Obrigada, recíproca, também adoro suas lives. Enriquece demais os temas que você traz
suas lives, seus posts. Quem não viu a live do Leandro aqui, gente, tá salva lá no feed, viu? Foi maravilhosa. E Leandro, o pessoal comenta da sua live até hoje comigo, você acredita? Fez muito sucesso. Precisamos fazer outra, tá bom? A Dane tá falando, faça uma live sobre divisão de heranças. Olha, tão importante e interessante esse assunto, vou anotar, viu, Dane? Porque a divisão de herança, a herança, ela tem o lado bom e o lado ruim, tá? E aí eu vou trazer pra você até uma frase que eu coloquei numa live que eu fiz, que eu contei um pouco da minha história, né? E eu falei assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. E aí, no dia que você for receber uma herança, né, é como se alguém tivesse chegado para você, chega para você e fala assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Por quê? A herança, muitas vezes, ela vem com uma carga pesadíssima, Dani. Então, é um assunto muito profundo e eu prometo que eu vou trazer para vocês sim, tá? Eu vou até me aprofundar mais nesse assunto, eu tenho muito material sobre isso. Não me aprofundei, mas né, pela sistêmica, quando aparece isso em uma constelação, a gente pode perceber que a herança, ela nunca é 100% positiva, né? Tem gente, você já percebeu que tem gente que passa a vida esperando receber uma herança? Doido pra pessoa morrer, né? É até horrível, é cruel falar isso. Mas tem gente que passa uma vida esperando receber uma herança. E quando recebe uma herança, essa herança pode vir como uma maldição na família. Por quê? Porque esta herança, ela vai confirmar, às vezes, uma incapacidade que um filho tem de se desenvolver na vida. E aí a gente pode cair naquela regrinha, naquelas frases que a gente fala que é assim, né? Que eu já fiz vários cursos que falam disso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê, né? O pai rico, ele ralou, ele trabalhou muito. Então, ele construiu um patrimônio. E ele vem e deixa isso para o filho. O filho é nobre, porque ele já nasceu numa família rica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usufruir, ele vai gastar, porque ele não sabe o valor que teve o trabalho desse pai que ficou rico para poder construir essa riqueza. Então, o filho nobre, ele acaba gastando mais. Quando ele gasta tudo e ele tem filho, o que sobra para o filho? Nada, tá? Neto pobre. Pai rico, filho nobre, neto pobre, esclarece muito sobre herança. Não que sempre seja assim, viu? Só que, né, a gente pode trazer um pouco disso para simbolizar a energia que uma herança traz. E eu vou falar disso depois, tá? Vou trazer e vai ser legal. A Cris adora essa questão de cuidar da casa como processo terapêutico. Cris, olha, você não faz ideia da importância de se olhar para casa como processo terapêutico. A construção de uma casa é um processo terapêutico, mudar de casa, arrumar a casa, limpar a casa. A casa, ela é o nosso corpo, ela é o nosso segundo corpo. Como o Leandro disse aqui mais cedo, ela é a nossa proteção. Se a gente não olha para a nossa casa como essa extensão do nosso corpo e não percebe que o tempo que a gente passa na nossa casa, essa casa vibra energia e troca energia com a gente, né? A gente está desconectado. Então, precisamos sim. Essas lives são para trazer para vocês a consciência de que não é só isso aqui, ó, não é só minha alma, não é só rezar, pedir para Deus, é para olhar aquilo que realmente está aqui, ó, onde eu vivo. O que o meu espaço tem para me oferecer? Isso é tudo, gente, é tudo de bom, porque isso ajuda a gente em processos de cura incríveis. E quando a gente olha para a simbologia da casa, no nosso contexto sistêmico, a gente percebe como que faz sentido. E olha, eu vou falar, eu posso pegar para você todas as pessoas que passaram pelo Café com Live desde que ele começou e todas as pessoas que estão comigo aqui. E olha que tem gente de todas as áreas. Teve administrador, teve pessoa que faz trabalho com organizacional, né? Teve médico, teve psicólogo, teve de tudo. E todas as pessoas entendem e compreendem a importância do espaço. É o espaço onde a gente manifesta as nossas ações. Então, ele tem tudo a ver, Cris, com as nossas curas, com as nossas energias. Anícia, saí de uma casa onde tinha barulho externo, me sentia sozinha. Tinha cômodos que nem usava, tomei coragem e mudei. Hoje estou me sentindo bem e feliz com a minha decisão. Olha que coisa linda, a história da Anícia é muito bacana. E se você quiser vir contar ela pra gente um dia também, será muito bem-vinda, viu, Anícia? Por que é legal a gente ouvir essas histórias? Porque a gente precisa inspirar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas que é possível sim mudar, se transformar, fazer diferente a partir do que a gente se sente incomodado.
Quando eu falo ali, né, a gente tá falando com o Gleidson, ele já está no processo, você está no processo, Gleidson, do útero de novo. Você já tá sentindo que esses incômodos dessa casa aí que tá te causando, você tá sentindo que você precisa ir pra tua vida nascer, caminhar com suas próprias pernas. E agora, daqui pra frente, como você adquiriu uma consciência do ambiente, a tua casa hoje te traz consciência, você vai cada vez mais se sentir incomodado. É que nem o útero que tá contraindo. Você já tá ali nos 9 meses precisando nascer. E aí, quando que você vai nascer? Quando você olhar pra tua casa. Você já tá nesse processo. Precisa caminhar, não pode parar, tá? E olha, gente, um projeto, quando você coloca no papel, um projeto, ele é 80% da realização. Porque se você não sabe o que você quer e pra onde você vai, qualquer coisa serve. Agora, se você coloca isso no papel, você desenhou a tua vida, você materializa com facilidade. Por quê? Você decretou, você desenhou, você colocou ali, ó, o universo já vem, já carimba. Aprovado. Não existe. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Por quê? Porque acontece, o universo, ele dá, ele traz. E a gente tem que ter essa dedicação de olhar com muito cuidado e carinho para os nossos sonhos. Para a nossa casa, então, nossa, né? Que é o nosso segundo corpo, a manifestação da nossa energia. Então, olha que bacana. A Nícia tá trazendo pra gente que ela tinha uma casa que não fazia sentido mais para ela. E ela teve coragem e ela teve providência de se mudar para um lugar onde hoje ela está se sentindo bem. Gente, é um perigo quando a gente se apega às coisas. O apego, ela é uma das piores energias que a gente tem na nossa vida. Por quê? Porque o apego faz com que a gente acredite que a gente ainda é cristalizado numa vida que não existe mais. Nós somos seres naturais, nós somos orgânicos e a nossa vida é assim, ó. A nossa vida não é assim. Olhem para a natureza, porque eu sempre vou falar de natureza aqui para vocês. Olhem para a natureza. Agora nós estamos passando no inverno, né? O inverno brasileiro. Olha o frio que está fazendo. Olha a cor das plantas. Olha o que está acontecendo com o clima. Daqui a pouco começa a primavera, muda tudo. As árvores começam a florir, né? O clima fica diferente. De repente vem um verão, solão, calor. A gente está com outra roupa. Então, se a natureza não é estática, como que eu, que sou um serzinho desse tamaninho da natureza, acho que a minha vida vai ser estática? Será que realmente eu vou passar a minha vida inteira numa casa só? Será que realmente a minha família vai ter a vida inteira a mesma configuração? Então, pessoal, se soltar e se entregar ao fluxo do rio, deixar essa água ir levando a gente por onde a gente precisa, é o que a gente tem que se adaptar, é o que a gente tem que fazer hoje em dia. Por quê? Não faz sentido a gente querer ser sempre do mesmo jeito, né? E as pessoas que já tiveram uma família têm uma mania de cultivar uma casa, de cultuar uma casa, que de repente você fica anos sem entrar num cômodo, né? Você mora lá na mansão, morava ali uma família com 10 pessoas, cada um foi para um lado, as pessoas foram se desenvolvendo, você ficou sozinha nessa casa, né? E aí, o que você vai fazer com essa casa? Gente, sai daí, vai procurar o teu lugar, vai viver num lugar que te acolha, que seja mais gostoso, menor, que faça sentido. Não faz sentido estar num lugar que não faz sentido para você, tá? Então, essa casa era para você, Nícia? Não era mais, já foi. Tudo na vida é assim, um dia foi, agora não é mais. Ai, vou morrer, vou chorar. Não, olha para a natureza. Ai, a árvore tava com flor, agora não tá mais, já foi. E a árvore tá chorando? Ai, eu tinha flores, perdi, agora não tenho mais, sou uma perdedora? Não, poxa vida, ela vai passar pelo inverno, ela vai perder as folhas dela, ela vai ficar sequinha. Aí ela vai hibernar, ela vai olhar pra dentro, é hora de olhar pra dentro de si. De repente, essa árvore vai crescer de novo, vai ficar verdinha de novo, vai encher de folha de novo, vai ter flor de novo, agora eu tenho. Agora imagina se a árvore se apegasse. Ai, olha, eu tenho, essas folhas são minhas, essas flores são minhas, eu não abro mão delas. Aí um dia as flores vão tudo embora. Pessoal, assim é com a família, assim é com os filhos, assim é com o trabalho, assim é com tudo na vida. Tudo na vida vem e vai, vem e vai. Imagina se a gente se apega a um estado, a uma situação. Não faz sentido. Imagina se a gente se apega a uma casa. Imagina se a Nícia se apegasse àquela casa grande que tinha cômodo que ela nem entrava.
Imagina se ela não tivesse tido coragem de deixar aquela casa e ir buscar um lugar que fazia sentido para ela. Quem estaria morta? Ela. Por quê? Porque a partir do momento que você se engessa e se proíbe de dar o próximo passo, você está se matando. Né? A partir do momento que você se isola da natureza e fala, eu sou assim, nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela, não mudo. Uma das maiores virtudes da vida, pessoal, é mudar, é se adaptar, tá? Inclusive de casa. Então não tenham medo de olhar para a casa de vocês hoje e falar, esse lugar não é para mim, agora eu entendo, né? Vocês pensam que foi bonitinho, feliz para mim? Fazer uma reforma linda de um apartamento lindo que era dos meus pais e depois entender que aquilo não era pra mim, não era. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu não enxerguei, mas agora eu enxergo, eu mudei, eu evoluí, agora não é pra mim. Então o que eu vou fazer? Vou pegar as minhas perninhas, as minhas malinhas, peguei o marido, peguei os filhos, fui pra algo que fazia sentido pra mim, não é? É feio isso? Ah, e o que a sociedade vai falar? A Ana morava num apartamento bonito, agora ele está numa casa feia e velha. Uai, se foi o que eu precisei naquela época para poder ter impulso, para poder me reconstruir financeiramente, para depois construir minha casa, e foi o que aconteceu. Quando eu saí dessa energia, desse apartamento que não era para mim, que eu morava, e eu fui morar numa casinha menor, mais velha, mas onde os meus filhos foram extremamente felizes, onde a gente tinha um cachorro lindo, tinha um quintal com limoeiro. Gente, não tem preço que pague isso. Vivemos dias muito felizes nessa casa. E depois compramos o terreno, construí a casa dos meus sonhos e por aí a vida flui. Então, se você congela e engessa numa possibilidade, você não enxerga as 200 outras possibilidades que você tem para a vida. Então, vocês conseguirem entender por que eu trago essa pergunta? Sua casa é mesmo para você? Olhe para quem você construiu essa casa. Olhe para que você fez essa casa, né? E depois teve a questão. Fiz a casa, construí uma casa. Para quem eu fiz essa casa? Será que realmente eu vou construir uma casa com 10 quartos para eu morar? Para eu morar com um filho, 2 filhos? E aí, faz sentido? Será que eu tô construindo essa casa para mim? Ou para os amigos virem e falar, nossa, olha a casa dela, né? Ou para aparecer. Eu tô fazendo isso para mim ou para provar para minha família que eu posso? Não, eu vou fazer essa casa para provar que eu sou melhor. Gente, não é para você. Não, eu vou fazer essa casa. Ah, eu dei o exemplo lá também na chamadinha da live, né? Do jogador de futebol. Lembra quando a gente assiste televisão e tem uma entrevista com o jogador de futebol, né? E ele tá começando a fazer sucesso, e aí o repórter chega e fala assim, e aí, quais são os seus planos? O que você espera da sua vida? Ele fala assim, ah, então, eu agora vou fazer sucesso, eu vou ganhar dinheiro porque eu quero dar uma casa pra minha mãe. Gente, olha só, tudo bem, a mãe dele tem necessidade, precisa, mas olha como que ele coloca como objetivo de vida. Objetivo de vida de vários jogadores já falaram isso, né? E é importante a gente olhar para isso. O que era o objetivo de vida dele? Ah, eu preciso me dar bem, eu vou ganhar dinheiro para dar uma casa para minha mãe. Aí ele vai, ganha dinheiro, aí ele compra aquela mansão para ele morar e leva a mãe para morar com ele. Será que realmente é aquilo que preenche ele? Será que é a necessidade dele? Ou será que ele está fazendo aquilo para mostrar para a mãe que ele pode, que ele tem poder, que ele é um salvador? Né? Às vezes nem é aquilo que ele quer. Às vezes ele quer viajar pro mundo, jogar futebol e ser feliz e morar num apartamento pequenininho. Não, ele vai construir aquele mundo daquela casa e vai morar ele com a mãe. Ou então ele dá aquele mundo daquela casa pra mãe, né? E aí fica uma energia ruim tanto pra mãe quanto pra ele. Por quê? Porque a ajuda, ela precisa ser apenas uma ajuda e não uma salvação, né? E ele precisava olhar para a necessidade da mãe. E às vezes ele não olha para a necessidade da mãe. Ele olha para uma ostentação que vai jogar um peso em cima da mãe. Então quer dizer, olha mãe, você me deu a vida. Agora eu tô fazendo sucesso, eu vou te devolver. Pá, joga uma mansão na cabeça da mãe. A mãe não sabe nem o que fazer com aquilo, né? E muitas vezes essa família vai acumulando, acumulando e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Por quê? Porque não era aquilo que aquela família precisava. Não era aquele padrão que aquela família precisava viver. A Nícia comentou aqui, agora mais do que nunca estamos muito mais em casa, ela precisa ser acolhedora. Nícia, nossa, é o momento de olhar para casa. Agora, depois que nós estamos passando, né, por essa pandemia, todo mundo está mais em casa, as coisas estão voltando, mas assim, volta e volta para trás de novo. Eu não sei quando, né, a gente não tem uma previsão de quando que isso vai terminar.
Isso pode ser tanto angustiante para uns, mas pode ser uma salvação para outros. E eu acho que a gente pode transformar esse momento num momento de cura mesmo, trazer esse olhar para o que a gente realmente precisa fazer para que o nosso lar seja realmente nosso. Para eu tomar posse daquilo que é meu e transformar o meu espaço num lugar de proteção e de crescimento para mim, para o meu emocional, para minha saúde, para minha vida, tá? A Cris, como canceriana, esse tema para mim é reforçado. Trago astrologia em tudo. Ai, que delícia! Eu quero conversar mais com você sobre isso, porque eu quero conhecer mais de astrologia. Interesso, não sei muito bem como é que funciona, entendo muito pouco, né? Não tenho nem propriedade para falar. Mas acho interessantíssimo e também sou canceriana como você, Cris, né? Trago aqui a emoção, a flor da pele. Também já, né, mudei de um apartamento por conta de ruído. Aí, ó. Anícia, podemos combinar. Gratidão a você, Cris, por estar aqui, né? Que legal. O Gleidson, maravilha. Quando a gente é criança, ter um cachorro, casa com lugar para brincar. Com certeza os seus filhos amaram. Meus filhos amaram. Inclusive era numa ruazinha, Gleidson, essa casa que eu me mudei, era numa ruazinha estreita e tinha uma criançada brincando na rua. E eu tinha medo de deixar meus filhos brincarem na rua. E foi nessa rua a primeira vez que eu deixei a minha filha sair para brincar na rua. Por quê? Na rua da outra casa que eu morava, né, que era na casa dos meus pais, lá tinha quintal e também nessa casa tinha quintal também, mas lá não tinha os vizinhos, não tinha as crianças da idade para brincar. E nessa rua, as crianças ficavam brincando na rua, que era uma ruazinha estreita e só passava nessa rua quem morava na rua, não era passagem, trânsito para nenhum lugar. Então era tão interessante que nessa fase foi que os meus filhos, eles tiveram uma liberdade maior, né, de brincar na rua, de poder conectar com as crianças, e isso foi um crescimento muito grande para minha família. Por quê? Eu comecei a criar a minha família com as minhas regras, ou seja, para mim fazia muito sentido deixar minha filha brincar na rua, assim como eu brinquei. Só que quando eu morava na casa da minha mãe, se eu deixasse a minha filha brincar na rua, minha mãe não ia deixar. Minha mãe ia lá falar assim, você tá louca? Tira essa menina da rua. Então vocês estão vendo como que essa casa não era pra mim? Não era. Por quê? Porque eu não tinha as minhas regras da minha família implantadas ali. Faz todo sentido, Gleidson. A Cris, estava com depressão, a compra de um apartamento, me ocupei com a reforma. Ai, que delícia, ó. Quando acabou, fiquei com medo de não ter o que fazer. Ah, mas isso aí não tem problema não, você vai evoluindo no processo de melhoria do teu apartamento e você vai ter sempre o que olhar, tá? Com certeza, a mãe vai sentir falta da vizinhança. Exato. Ah, eu que agradeço, Gleidson. O Gleidson tá agradecendo, né, pelo conteúdo de hoje. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e dessa interação. Essa interação é muito gostosa, porque quando vocês trazem pra gente, quando vocês trazem pra mim uma pergunta e um tema, eu tenho mais até empolgação de pesquisar esse tema, de trazer mais informações pra vocês, né? Tem coisa que eu já tenho aqui dentro, eu trago da cabeça e do coração, e contando a minha história, eu trago toda essa teoria, porque eu já vivi muito disso que eu falo, da casa eu já vivi, né? Eu já morei em muitos lugares, eu já fiz várias mudanças e isso eu trago hoje como uma sensação do que o espaço representa na nossa vida. Então, eu vou deixar de novo, a live está terminando. Obrigada, gente, por estarem aqui. Mandem as perguntas, mandem para mim os temas que vocês querem ouvir. Vou trazer para você o tema da herança, que eu acho fantástico a gente falar disso, né? A importância de olhar para casa de herança. Assisti um filme essa semana muito bacana, também vou trazer a ideia desse filme para vocês olharem. E aí, vou deixar essa pergunta de novo para vocês, ó. Sua casa é mesmo para você? Olha para tua casa, olha como você adquiriu, como você chegou nesse espaço, o que esse espaço representa para você e como você pode transformar esse espaço no seu lugar, no seu lar, com as suas regras. O mais importante, minha casa, minhas regras, não é? A gente fala, ó, meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras. Minha casa, ela é o meu segundo corpo. E aí, vamos olhar para minha casa, minhas regras? Você tá podendo implantar suas regras na sua casa? Olhe, perceba, sinta. Traz para mim um retorno bacana, tá? Pessoal, muito grata. Foi uma delícia estar aqui hoje falando desse tema. E vamos melhorar cada vez mais os temas das nossas lives, tá? Um beijo! Venham amanhã que a Cris vai estar aqui conversando com a gente, tá? Venham conhecê-la. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.